Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, mantenhamos a paz em nossos corações. Tratava-se de uma daquelas manhãs penumbrosas, embora fosse verão na Polônia. Parecia que a atmosfera conspirava contra aquele grupo de judeus que se encontravam em Białystok e que naquela manhã pesada de agosto de 1942 haviam sido reunidos na praça, sabendo de antemão o destino que os aguardava. Entre aqueles havia um jovem de 11 anos, Hermann Rosenblatt, 3 irmãos seus e a sua mãe. Seu pai já houvera sido encaminhado a um campo de extermínio, e naquele momento em que todos estavam sendo jogados em vagões de gado para atravessar o país na direção de um terrível campo de concentração na Tchecoslováquia, o irmão mais velho de Hermann, Isidore, falou-lhe discretamente: se lhe perguntarem a idade, diga que você tem 16 anos. 16 anos, nem menos, nem mais. Eu era então um menino de 11 anos, mas com um desenvolvimento maior do que o da minha idade biológica. Mal Isidore terminou de dar-me esse conselho valioso, chegou um soldado das tropas SS e perguntou-me o nome e a idade. Respondi-lhe: Hermann, 16 anos. Ele passou-me para um lado. Minha mãe foi colocada no lado esquerdo, entre outras mulheres, idosos, crianças e doentes. Já estava determinado o seu destino. Eu me encontrava ao lado dos meus irmãos e daqueles judeus aparentemente saudáveis. Mas vendo a minha irmã perdida naquela multidão de estranhos, eu corri até ela e abracei-a e disse-lhe: eu irei com você. Pela primeira vez, a minha mãe foi muito severa e disse-me com certa agressividade: deixe-me em paz, vá com seus irmãos. Mas havia lágrimas nos seus olhos. Era a maneira de que ela se utilizava para salvar a minha vida. Fomos então jogados naqueles vagões infectos. Atravessamos a fronteira da nossa pátria e fomos atirados a um campo de concentração terrível. Era campo de extermínio. Ali em Buchenwald, perto de Berlim, eu fui destacado com os meus irmãos e outros para conduzirmos cadáveres e elevadores manuais e os atirarmos nos fornos crematórios. Era uma tarefa ignóbil, mas ou nós realizávamos, ou logo nos transformaríamos em cadáveres. Descrever a promiscuidade do campo de concentração, não existem palavras para tanto. O ódio, a falta de esperança e o desejo imenso de sobreviver. Então acompanhávamos diariamente a diminuição das pessoas. Quando chamadas na praça, naturalmente muitos nomes que agora eram números, porque os alemães se utilizavam de uma técnica, substituía o nome da pessoa por um número. E o mesmo era o número 81.942. Disse ao meu irmão: agora eu não sou mais gente,
Eu sou uma coisa numerada. Era a técnica psicológica para matar a identidade. Porque uma coisa pode se destruir. Uma pessoa torna-se importante e é um crime matar. Eles não matavam pessoas, eles matavam coisas numeradas. A angústia e a expectativa era cada vez maior, e eu aguardava o momento em que fosse chamado. A fome, as enfermidades. E foi numa tarde de verão, desses verões insuportáveis, que eu saí caminhando à volta do campo, ao lado da cerca de arame farpado eletrizada, quando eu vi do outro lado uma jovem menina, estranha, que olhava um pouco assustada. Então eu lhe perguntei em alemão: você tem algo para comer? Ela me olhou sem entender, e eu lhe perguntei em polonês: você tem algo para eu comer? Ela jogou-me uma maçã. Então eu comi a maçã. E naquele momento, ela disse: amanhã na mesma hora eu volto cá. E eu lhe disse: traga uma maçã. E assim nos dias que se seguiram, ela chegava correndo, jogava minha maçã por cima da cerca de arame farpado, e eu também corria ao campo de concentração. Mas eu sabia que nós íamos ser transferidos. E naquele dia eu lhe disse: não volte mais aqui. Nunca mais. Porque se você for surpreendida, você será levado ao holocausto. Assim foi a fase da minha vida. E certo dia, no dia 10 de maio de 1945, eu deveria ser levado à câmara de gás às 10 horas da manhã. Então eu havia tido um sonho, quando eu estava na Polônia, que minha mãe me aparecia e me dizia: Hermann, eu te vou mandar um anjo de amor. E eu fiquei sem compreender. Depois que aquela menina me deu as suas maçãs, eu entendi que ela era o anjo de amor que minha mãe me houvera prometido. Mas agora eu ia morrer. Às 6 horas da manhã, endormido, eu orava, repetindo o Salmo 114, o De Profundis: ó Israel, ó Israel. E lembrava-me da minha família. Aqueles que vieram antes haviam sido todos assassinados cruelmente. Os meus irmãos estavam sendo poupados porque trabalhavam na via férrea, construindo a ferrovia, e eu também ao seu lado. Às 8 horas, quando eu terminei de vestir-me para poder descer a praça para a escolha, eu já sabia da minha fatalidade, e rompeu uma gritaria no campo. Era algo desesperador. Então eu saí e percebi que aquele portão maldito estava aberto. Entravam tanques russos, alto-falantes bradavam em vários idiomas: conseguimos libertar o campo, experimente a liberdade. Os russos estavam agora quase às portas de Berlim, já bombardeavam a cidade, e nós estávamos livres. Os meus irmãos escaparam, e eu também. Nós estávamos livres. O que é a liberdade? Eu já não sabia o que era liberdade. Então ficamos atolimados e fomos recolhidos como destroços humanos e mandados para um campo da Cruz Vermelha. Mais tarde, com os meus irmãos, fomos transferidos para a Inglaterra e recebemos a ajuda da solidariedade judaica. Então fomos transferidos para os Estados Unidos. Eu me encontrava na América, o país dos sonhos, da esperança, da liberdade. Mas as marcas do campo de concentração continuavam em mim. Eu era livre, politicamente livre, mas eu continuava encarcerado, naquele pijama de listras negras,
com as marcas da estrela de Davi, assinalado pelo horror da hediondez. Fui convocado para lutar em nome da América e estive na Coreia. Retornei como veterano e tinha menos de 23 anos e era veterano de guerra. Então, mais tarde, ainda com as grandes marcas, no ano de 1957, um amigo meu, que havia participado de atividades num curso de eletrônica que ambos fizéramos, eu havia criado uma pequena loja para equipamentos eletrônicos. Ele chegou uma noite e disse-me: Hermann, nós hoje teremos uma noite muito agradável. Eu tenho uma namorada que é judia e ela vem com uma amiga. Você não gostaria de ir comigo? Não, eu não tenho mais. Você tem que sair do campo de concentração. O campo de concentração já ficou para trás. Faz 12 anos. Os alemães não mataram o seu corpo, mataram a sua alma. Você deve desencarcerar-se. Venha comigo, não lhe custa nada. Então, somente para ser gentil ao meu amigo, eu o acompanhei. De fato, foi uma noite muito agradável. A jovem que se sentou ao meu lado, na parte de trás do carro, era tímida, para aqueles padrões dos anos 50. Fomos jantar, dançamos um pouco sem dizer nada. E na volta, quando nós estávamos sentados, ela olhou-me e perguntou-me: como é o seu nome? Hermann. E o seu? Era uma gentileza. Roma. Meu nome é Roma. Um nome estranho para uma judia, mas foi o nome que meus pais me deram. Roma, você é judia? Sim, sou judia. E nasceu aqui na América? Não. Eu nasci na Europa. Eu sou polonesa. Eu também sou polonês. Eu estive no campo de concentração em Buchenwald, na Alemanha, perto de Berlim. E ela sorriu e disse: mas perto de Berlim? Minha família também. Papai e mamãe mantinham contato com o sacerdote católico. E ele nos levou para aquela cidade ali perto. E nós ficamos em uma aldeia. Eles nos deram documentos germanos, arianos. E eu, toda tarde, eu saía passeando com algumas maçãs. E um dia eu vi um menino muito magro por detrás da cerca. Então eu olhei para ele e ele disse: você tem algo para comer? E eu lhe atirei uma maçã. Fiquei gelado. Não era possível. O anjo que mamãe me havia prometido estava ali novamente ao meu lado. Com a minha mão gelada, eu toquei a sua mão, que também transpirava, e perguntei-lhe: você se lembra dele? Pouco. Era muito magro, era alto, muito faminto. Você lembra da última frase? Será que ele lhe disse: amanhã eu vou para outro campo, não volte mais aqui? Ela disse: é você? Fui eu. Então, sem querer, nos abraçamos. Abraçamos-nos em lágrimas. E eu lhe disse: você é o anjo que mamãe me havia enviado. Você é o amor que veio na figura de um ser celestial para arrancar-me das hienas infernais. Você é descomprometida por enquanto. Então eu a peço em casamento agora mesmo. Mas você não me conhece. Como não conheço? O meu anjo salvador, como não a conheço? Além de conhecer a sua forma, que agora está muito mais bela, eu conheço a sua alma, que é eterna. Mamãe, no reino de Deus, escolheu um anjo. Foi como ela me disse. E você acha que eu vou perder o meu anjo? Ela sorriu e disse: bem, mas não é tão fácil assim. Eu o convido para, no sabá, vir fazer a refeição na casa dos meus pais, para que eles também o conheçam. Mas foi assim que 2 meses depois nós estávamos casados.
E graças ao amor de Roma, eu pude perdoar os germanos. E comecei até a amar aqueles que haviam crucificado milhões de vidas e aniquilado outros tantos milhões de vidas. Hoje, 50 anos depois do nosso casamento, 2 filhos e 3 netos, estamos em Miami, nos Estados Unidos. Eu estou com 77 anos e sou sobrevivente do Holocausto, graças ao amor. O amor é a solução para todos os problemas. Não foi por outra razão que Jesus nos recomendou que vos ameis uns aos outros, quanto eu vos tenho amado. Mohandas Karamchand Gandhi oportunamente teve a ocasião de dizer: se o único homem alcançar o mais elevado nível de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele alcançou esse nível elevado de amor tão alto, que libertou do tacão do Império Britânico aproximadamente 800 milhões de indianos e de paquistanesas. E quando os ódios raciais e religiosos separaram a Índia do Paquistão e as lutas se tornaram encarniçadas, esse homem da não violência, em um dia tremendo em que se incendiavam núcleos religiosos na Índia e templos no Paquistão, abandonou a segurança da sua pátria e foi para a casa de um paquistanês, desafiando todos os códigos da tradição indiana. Uma comissão de notáveis, em nome do departamento de administração da Índia, foi buscá-lo. Como ele podia apoiar o inimigo? E ao chegarem à casa em que ele estava, disseram-lhe: Mahatma, você é indiano? Ele disse: não sou. Eu sou indiano na Índia, paquistanês do Paquistão, cristão entre os cristãos. Eu sou a liberdade da vida, eu sou o amor. E enquanto vocês derramarem sangue, eu estarei no lado das vítimas, para que derramem o meu também. Era o exemplo sublime do amor. E ele asseverava que se não o assassinassem, ele não conseguiria a vitória na sua extraordinária mensagem, a Ahimsa, não violência. A sua não violência justificava-se, porque ele não era contra a violência, ele era a favor da não violência. Porque toda vez que nos colocamos contra, nós nos armamos. E toda vez que estamos a favor, nós amamos. Então ele dizia: é necessário que o violento tente interromper a minha vida, para provar que a violência não leva a lugar nenhum. E isso aconteceu há 60 anos, já no recuado mês de janeiro, quando ele desceu para orar diante de 10.000 pacifistas. Caminhava na multidão, levado por 2 sobrinhas, frágil qual uma cana de bambu, dobrado na sua epiderme negra, que se destacava do tecido branco que lhe cobria a nudez, quando alguém, a menos de 5 metros de distância, gritou: Mahatma! E ele se voltou. Então o covarde paquistanês, com o revólver em punho, deu-lhe vários tiros. Gandhi sorriu, levou a mão ao peito e enunciou 2 palavras: ó Rama, ó Deus. Porque ele acreditava, como todo hinduísta, que aquele que morre pronunciando o nome de Deus, naturalmente vai diretamente ao paraíso. Ele já estava no paraíso, deixou-nos esse legado de amor exarado numa mensagem cristã. Por que os cristãos são tão belicosos?
Eles têm a Bíblia, um livro de 400 páginas. Eu li apenas o Sermão de São Mateus, capítulo 5, 12 linhas, as bem-aventuranças, e amei Jesus. Então eu amo a Cristo e temo os cristãos, que depois de estudarem 400 páginas desse livro memorável que é a Bíblia, submeter o meu povo ao seu tacão dominador arbitrário. É necessário que os cristãos despertem para o amor. E quando ele esteve nos Estados Unidos em 1927, e os americanos afrodescendentes foram abraçá-lo, envergonhados pela sua epiderme e pela tradição de serem descendentes de escravos, Gandhi lhes disse essa frase extraordinária: não tenham vergonha de haver sido descendente de escravo. Vergonhoso não é ser escravo, vergonhoso é ter escravo. Mas eu posso vaticinar que um dia um vosso descendente terminará com esta situação lamentável e outro governará esta grande nação. Era um profeta, o profeta do amor e da esperança, porque Martin Luther King Jr. teve o seu sonho, e na marcha que fez a Washington, com 800 mil afrodescendentes, ele declarou o seu sonho no Capitólio: eu tenho um sonho no qual eu vejo as criaturas humanas como irmãs. Eu tenho um sonho de ver as armas de destruição transformadas em arados, em tratores, em instrumentos de amanho à terra. Eu tenho um sonho. E quando ele foi assassinado por um branco covarde, também levou a mão ao peito daquele motel no Reino, e ao tombar ele disse: ó Deus, como Gandhi, e agora a grande pátria americana tem no seu comando um afrodescendente que irá guiar os destinos e mostrar que a diferença de cultura, de valores éticos, morais, de grandeza d'alma não está na epiderme, está no espírito, esse viajor da imortalidade. Amar, portanto, como escreveu com propriedade Teilhard de Chardin, esse notável antropólogo católico que no exílio na China irá encontrar os nossos ancestrais antropológicos e escreverá obras memoráveis exaltando a vida com esse pensamento ímpar. O homem conseguiu domar várias forças da natureza. Na hora em que essa criatura domar o amor e vivê-lo, terá naturalmente descoberto o fogo pela segunda vez. A proposta de Teilhard de Chardin era para que conseguíssemos transformar o amor ímpeto, o amor sensualidade, o amor paixão servil, nesse sentimento sublime de solidariedade que um dia há de unir todas as criaturas como verdadeiras irmãs, sem qualquer conotação racial, política, religiosa, de postura econômica ou social, porque todos somos filhos do mesmo Pai e irmãs do grande e suave cantor da Galileia. Foi ali naquela Galileia romanesca e bela, em que a natureza ainda hoje dá gargalhadas de perfumes em plena primavera, e as flores miúdas que salpicam a gramínea verde parecem representar a mensagem do amor de Deus bordando a terra de cores, enquanto o vento brando do mar cariciosamente canta uma sinfonia inacabada. Foi ali em uma montanha, que era então uma montanha qualquer, que o homem todo luz subiu, diz o evangelista, desceu, diz o outro,
E o Espírito Amélia Rodrigues sintetiza: se ele desceu, se ele subiu, não importa. Mas ele parou em determinado lugar e, abrindo a sua boca, ele reverdeceu a humanidade que estava sáfara, o terreno dos corações que estava crestado, as vidas que estavam estioladas. A sua palavra dúlcida, carreada pelo vento, trazia melodia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles serão herdeiros do reino dos céus. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome, os que esperam. Bem-aventurados aqueles que experimentam perseguições e escárnio em nome da verdade, porque eles serão recompensados. E essa mensagem que chegou a cada alma em uma tonalidade muito pessoal, quase coloquial, porque era uma montanha, não havia serviço de som, era uma montanha qualquer. Havia ali mais de 5.000 pessoas, em grupos, em magotes, e o vento ameno da primavera. Em Nizam, março, abril. Então, de olhos fechados, aquela multidão escutou a melodia inacabada das bem-aventuranças. E ele mandou que essas almas renascessem através da história, para que nunca faltasse a esperança do reino de Deus nos corações. Aquele momento singular, o clímax do amor, porque até aquele momento vitoriosos eram os que matavam, aplaudidos aqueles que esmagavam, dignos de respeito social, os que se vestiam de andrajos caros e de joias preciosas que nada mais são do que pedras lapidadas, tão sem importância como outras quaisquer, às quais a vaidade humana atribui valor. Ele reverteu. Herói é aquele que se autoconquista. Vitorioso é o que se vence a si mesmo. Triunfador é aquele que cede para que outros brilhem, enquanto eles são o pedestal de segurança para eles. Um notável pensador que ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes, Christopher Crony, em uma página inolvidável de um dos seus livros, este autobiográfico, Pelos Caminhos de Minha Vida, narra uma experiência de amor que me sustentou durante muitos anos, desde a já longínqua juventude, quando li aquela obra. Christopher Crony foi um desses pioneiros que na medicina encontrou os recursos para fazer biografias de clientes, mais tarde acompanhado por tantos outros escritores médicos, ou médicos escritores. Os seus livros dos anos 40, 60 atingiram um momento culminante em obras inolvidáveis que a cinematografia internacional também imortalizou. Noites de Vigília, O Jardineiro Espanhol, A Família Bradley e tantas outras obras monumentais. Ele narra que havia dois amigos que se estimavam profundamente com este amor que somente Jesus pode dar. E eles tornaram-se religiosos da ordem dominicana, uma ordem intelectualizada. Um era um jovem arrebatado e o outro era um jovem tímido. Completavam-se, porque os arrebatados necessitam dos tímidos para poder ter campo para o seu arrebatamento. Da mesma forma que no matrimônio é necessário que a mulher falante case-se com o homem semimudo, para que ela tenha espaço para falar, e assim por diante. E era natural que aquele extrovertido, com facilidade para o verbo, em breve tornou-se excelente orador da ordem. E o outro, aquele que somente sabia cuidar da terra, realizar trabalhos manuais,
cuidasse de ajudá-lo através da oração. Completavam-se. Um era a garganta de ouro por onde falava o Espírito do Senhor, e o outro era a força que iluminava a garganta de ouro para que o Senhor falasse. E se tornou tão célebre esse orador que ele foi convidado para a denominada Santa Sé, e despediu-se do seu amigo, e foi arrebatado e arrebatador, e se tornou o orador principal daquela época, da doutrina que abraçava. Mas ainda não havia atingido o momento máximo, que ocorreu quando ele recebeu do protocolo da igreja de São Pedro pronunciar um sermão em homenagem a São Domingos diante do Papa, do cabide de cardeais. Era o momento glorioso desse orador, e ele, é claro, preparou-se, estabeleceu a melhor maneira de fazer o discurso, e na hora aprazada, com a Catedral de São Pedro repleta, ele subiu ao púlpito ornamentado, olhou para aquela multidão que estava abaixo, o Papa, o Colégio Pontifício, e tomado de emoção e de vaidade, ele começou as saudações, e no instante, quando ia adentrar-se na mensagem, titubeou. Algo estranho aconteceu-lhe, faltou-lhe inspiração, a mente pareceu desaparecer-lhe da mente, ela mesma anulava-se, ele começou a transpirar, reiniciou o discurso, não havia inspiração, não sabia o que dizer, então simulou um desmaio para sair da situação embaraçosa. Naturalmente foi retirado e outrem o substituiu. Ele foi levado para uma recâmara, ali mesmo nos aposentos papais, e começou a perguntar: mas o que passa? O que aconteceu? A inspiração. Naquele momento ele estava inspirado. Nesse momento pós-desmaio, ele sabia o que ia dizer, ele possuía a habilidade de contornar qualquer situação. Por que não? Diante do Papa, das representações diplomáticas, Deus meu, a angústia tomou de conta, e ele começou a definhar nos dias que seguiram. Fez uma revisão histórica da sua existência, lembrou-se daquele idealismo inicial, do amor a Jesus, quando ele e o colega foram tomar vestes monacais, quando entregaram a sua vida castamente ao dever da solidariedade. Nesta reflexão profunda, ele pôde ver-se crescendo, aplaudido, cobiçado, invejado, detestado, e a vaidade tomando de conta. Jesus agora distante, ele era a voz que anunciava alguém de quem se havia apartado, que ele já não conhecia exatamente. Era um exímio orador, a retórica era uma flor perfumada dos seus lábios. Lembrou-se do amigo, e uma estranha saudade assereou-se-lhe do coração e da alma, e ele resolveu visitar a cidadezinha modesta aonde havia nascido, para retornar à casa-mãe, onde iniciara os seus eloquentes discursos. Ali chegara e foi recebido com as homenagens mentirosas da terra, mas logo seu semblante denunciou o desvalimento íntimo, a depressão, e com todo carinho ele recebeu a homenagem do prior. Então perguntou en passant: e fulano? Ah, fulano morreu, mas não soube. É verdade, ele morreu há 3 semanas. Foi uma morte quase violenta, uma pneumonia galopante, e ele faleceu. Todos sentimos a sua saudade. Então ele perguntou: e onde está o túmulo dele? Ali num claustro. Ele procurou saber exatamente a data, a hora. Deus meu, eram minutos antes do instante em que ele ia falar. Mas que curioso, que ponte era essa? Então foi levado à sepultura,
E ali ele reviu o amigo querido, ignorado. Então o prior disse: toda vez que ele sabia que você ia realizar um discurso, ele ajoelhava-se na capela e orava. Durante todo o tempo em que o ato litúrgico e o discurso demoravam, continuava fazendo os seus trabalhos modestos e vivia praticamente em função da sua glória. Ele morreu exatamente no dia em que nos disse que seria o maior da sua vida. Ele lamentou muito e pediu desculpas por não estar aqui na terra e poder orar. Então ele compreendeu que a sua inspiração era o amor daquele amigo. Naquele momento, ajoelhou-se por sua vez, conforme a sua confissão religiosa, e verteu longo pranto à memória do seu amigo, e abandonou as opulências mentirosas do mundo para poder substituí-lo, isto é, realizar a tarefa modesta que ele fazia, cuidando do pequeno jardim, do modesto pomar, cuidando dos trabalhos braçais e reservando determinadas horas para dedicar-se a Deus na intimidade da capela e orar, porque o amor é o grande inspirador da oração. Quando qualquer aflição nos surpreenda, quando qualquer dificuldade nos assinale e não soubermos que fazer, perguntemos ao amor, e o amor responder-nos-á. A pergunta ao amor deverá ser feita através da oração, porque orar é falar a Deus, e logo depois o silêncio da meditação para escutar a resposta de Deus. A criatura fala ao Criador através da oração, diz Emmanuel, e o Criador responde à criatura através da meditação. A resposta celeste chega-lhe, a acústica da alma, dizendo o que fazer, como fazer e por que fazer. Então, toda vez que tivermos um problema, não consultemos o intelecto vazio, o intelecto linha horizontal. Ora, modifiquemo-lo pela busca de Deus na grande vertical do amor, e o amor responder-nos-á com segurança. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, a quem aprendemos a amar, aquele homem extraordinário da África do Sul, que desejou a liberdade do seu povo, nos seus discursos fluentes, na periferia de Johannesburg, no Soweto, o bairro miserável de 1 milhão de afrodescendentes, das várias tribos Zulu e outras, porque a sua palavra era candente, foi levado ao cárcere, foi condenado à morte pelo crime de pedir liberdade. A pena de morte foi comutada em prisão perpétua, e ele esteve em uma solitária por 19 anos, sem falar com ninguém, sem ver o sol, naquele cubículo infecto, mas negou-se a morrer por amor aos seus irmãos. Escreverá ele mais tarde que ficava contando, repetindo números, para não enlouquecer no silêncio, que era a técnica perversa dos arianos que governavam o país. Até que muitas vezes fizeram-lhe a proposta: renuncie ao ideal da liberdade, lhe daremos liberdade. Prefiro a morte, o holocausto. Meu líder, Jesus, preferiu a cruz para poder nos ajudar na salvação. Eu que desejo a liberdade dos meus irmãos de todas as raças, porque não era apenas contra o afrodescendente, era também contra o asiático, contra o indiano, qualquer que não tivesse o sangue europeu, especialmente holandês, inglês, de preferência, era execrado. Então ele era o pastor das almas detestadas. Foi transferido para uma outra cela, onde esteve 9 anos, até que foi posto em liberdade. Mas ao ser posto em liberdade, Nelson Mandela
apóstolo da paz e do amor, candidatou-se por injunções políticas da época ao cargo de primeiro mandatário do seu país e foi eleito presidente por afrodescendentes, por zulus, pelas tribos e pelos brancos que permaneceram no país. E o momento culminante da sua vida é quando ele vai tomar posse. Sobe os degraus do palanque e vem um homem branco, acerca-se-lhe e diz-lhe: Senhor, eu fazia parte da hedionda segregação racial, do apartheid, e estou aqui porque tenho ordens de o matar, para que não assuma a presidência da República. Mas diante do Senhor, eu quero lhe dizer que a sua beleza íntima mudou os meus propósitos e eu venho para que o Senhor faça de mim o que quiser. Não lhe venho pedir perdão, venho render-me. A sua grandeza venceu-me. Aqui estou. E tomando do revólver com as balas, apresentou a Nelson Mandela. E este homem abraçou o quase assassino e trouxe-o para que ficasse ao seu lado durante a posse e nomeou um daqueles que deveria zelar pelas liberdades da África do Sul. É o poder do amor. O amor é um tanto misterioso, porque ele é capaz de mudar a estrutura do próprio planeta. O grande filósofo grego um dia disse: dai-me uma alavanca, um ponto de apoio, e eu erguerei a terra. Então a doutrina espírita hoje nos vem dizer: expliquemos o amor, e é com o ponto de apoio da caridade nós ergueremos o mundo e mudaremos a sua estrutura materialista e cruel, dando-lhe um sentido e um significado até hoje ainda não experimentados. Porque o amor é dúlcido como um perfume, penetra à semelhança de um unguento, ele vai até o cerne da alma e a criatura modifica-se, perde aquela estrutura anterior e adapta-se a esse clima do qual não consegue fugir nunca mais. Há 3 semanas encontrava-me em uma cidade do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, ia realizar um seminário com uma personalidade de alto coturno da cultura médica da grande pátria americana, o Dr. Bernie Siegel, considerado o maior cirurgião de câncer infantil. Esse homem, para mim, era um ícone. Quantas vezes em palestras modestas evoquei a figura grandiosa, principalmente retirando as suas experiências de uma das suas obras que vendeu milhões de exemplares, Medicina, Amor e Milagres. Quando ele diz, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma laparotomia em campo aberto e olho o organismo, me lembro de Deus. Essa máquina é extraordinária. E quando vejo pacientes que têm fé e que amam, eu sei que se vão recuperar com muito mais rapidez do que aqueles. Um amigo nosso estende uma palestra que fazíamos em Salvador e, referindo-nos ao Dr. Bernie Siegel, ao terminar aquela conferência, perguntou-me jovial: Divaldo, você faria um seminário com o Dr. Siegel? Nós somos amigos dele. Eu não podia acreditar, porque essa personagem estava tão alta, e eu lá embaixo, sem nenhum curso de coisa nenhuma, eu só sou formado em datilografia, que muita gente nem sabe o que é, e ele era PhD, PhT, PhO, tudo que era PH. Eu então pensei que era uma piada do meu amigo. Então eu disse ao Dr. Cláudio Petrillo: eu nem que fosse desencarnado, reencarnava-me para fazer um seminário com ele. E na última hipótese incorporava no Senhor, porque assim eu teria pelo menos a linguagem médica.
Ele sorriu e me disse: então, Divaldo, eu vou dizer assim, que você o ama muito. Eu digo: bote amor nisso e dê uma melhorada, porque eu tenho uma profunda admiração e um grande respeito ao eminente mestre. Ele então se foi, e claro que eu esqueci. Alguns dias depois, ele me fez o primeiro e-mail. Eu entrei em contato com o Dr. Siegel, e ele aceitou fazer um workshop com você. Eu não podia acreditar. Naturalmente era um ato de compaixão, porque eu me lembrei de uma anedota, permita-me, em que um elefante ia correndo com uma formiga sobre a sua enorme cabeça. Então a formiga olhou para trás e disse ao elefante: querido, veja a poeira que nós estamos levantando. Eu era a formiga na cabeça do elefante, não podia acreditar. Então o doutor Cláudio levou a sua preocupação ao hospital de Norwalk, onde ele trabalha, e propôs que se abandonassem as tradições médicas em que valem a doença e o sintoma, e se realizasse a partir daquele momento uma medicina interativa. Primeiro o paciente, depois o sintoma, para curar a doença, a chamada medicina da alma. E falou com tanto entusiasmo que o diretor do hospital lhe disse: Cláudio, mas o que é isso? Ele disse: a medicina interativa, curar as feridas da alma, cicatrizá-las. A doença está no doente, porque o doente é que merece assistência. E falou demoradamente, e o diretor, que não sabia que ele era o expositor dessa natureza, ele é brasileiro, é claro, é paulista, aprendeu a falar na Bahia. Então o diretor ficou impressionado e disse: mas o que é isso? Outras terapêuticas, a oração, o passe, o magnetismo animal, a água fluidificada. Mas Cláudio, você é o quê? Espírita. Então vamos abrir um departamento em nosso hospital e você está nomeado diretor. Ele quase desmaiou, porque não podia esperar a medicina do amor em um dos notáveis hospitais de Connecticut. Escreveu-me dizendo: imagina, Divaldo, a complicação em que você me meteu. Imagine, eu é que era o culpado. Ele que me ia crucificar no seminário com o Dr. Siegel. As propostas tomaram corpo e o Dr. Siegel pediu para conhecer-me antes do seminário. Era muito risco a sua personalidade diante dessa criatura. Então ele queria conhecer-me e fomos à sua casa. Aquele gigante, homem que vendeu algumas dezenas de milhões de livros. Encontrei um cidadão simples, jovial, sorridente, amante dos animais. Ele logo foi dizendo: olha, aqui na minha casa, vocês desculpem, mas a casa está entupida de animais. Eu então sorri e disse: chegando mais 3, que eram animais humanos, é claro. Então nós não temos nem onde sentar. Havia uma mesa e eu disse: e ali, Dr. Siegel? Ah, é verdade, vamos sentar-nos. Começamos a conversar. Ele me olhou e me perguntou: o que é que você pretende? Eu disse: não sei. Perguntei-lhe qual é o tema. E ele disse: o hospital designou que nós abordássemos o tema: a terapia de cura acadêmica e as terapias de cura espirituais. Porque você mesmo que... Eu digo: meu Deus, ele vai deixar agora. A palavra veio, eu digo: sou espírita. E ele perguntou: e o que é isso? Claro que eu estava sendo traduzido pela doutora Silvia Petrillo. Expliquei o que era o espiritismo. Ele me perguntou: e até onde eu posso ir no seminário? Eu disse: até além do possível. Ele disse: então está marcado o seminário, estaremos lá amanhã. E começou a falar das suas experiências, da sua primeira experiência transcendental. Ele estava no seminário da doutora Elizabeth Kubler-Ross, aquela autora da tanatologia,
que criou os grupos de apoio aos que estavam falecendo. Se nascer exigem 9 meses, porque morrer deve ser tão solitário e tétrico. Ela criou os grupos de acompanhamento, psicólogos, religioso, assistente social, os grupos de acompanhamento às famílias, principalmente depois da morte dos seres queridos. E ele foi ao seminário da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que estava investigando a morte, o morrer e o depois da morte. Ela teve a coragem de dizer: morte é apenas uma transposição para a vida. A extraordinária psiquiatra suíça, naturalizada americano. Então, naquele momento, ela disse: ninguém morre, e vamos fazer uma experiência. O orientador do seminário pediu a todo mundo que fechasse os olhos. Fechem os olhos para que possam ver os seus guias. E disse-me ele, e repetiu no dia seguinte, no auditório de 842 pessoas, com mais de 200 médicos, psicólogos, psicoterapeutas, pacientes e brasileiros que foram de 8 estados para apoiar o seu irmão Tupiniquim, para poder socorrer na hora em que tivesse de correrem comigo para qualquer lugar. Então, disse o doutor notável Burney, fechei os olhos, porque aquele homem tinha olhos enormes e ficou me olhando, e eu tive que fechar os meus. Então, quando ele disse: vocês vão ver o seu guia, eu disse: meu guia, eu sou o maior cirurgião de Connecticut, de câncer infantil. Para eu ter um guia, deve ser Moisés ou Jesus, porque eu já sou o máximo. Fechou os olhos, e quando fechou os olhos, ele viu o ser com indumentária branca, a barba como se fosse chinês. Então você virou-se para ele e disse: Siegel, eu sou seu guia. George, você não merece nem eu, quanto mais Moisés e Jesus. Ele se assustou. É uma alucinação. Fechou os olhos novamente e George, ele disse: não adianta fugir, porque eu tenho estado com você esse tempo todo. Ele disse: pronto, eu tive agora uma alucinação, perdi o meu equilíbrio. Mas fez o desenho que a doutora pediu. E estava ele sentado à margem de um lago, com George ao seu lado. Quando lhe apresentou, ela disse: este é seu guia, de nome George. Ele disse: mas ela também é louca. Está na mesma alucinação. Naquela semana ele proferiu uma conferência na Universidade de Yale, uma das melhores da América e do mundo, tradicionalista. E ao terminar, veio uma jovem e disse: doutor, o senhor é um excelente orador, mas hoje, por Deus, o senhor excedeu-se. E eu lhe disse: é verdade, eu reconheço, hoje eu fui além de qualquer expectativa. Sabe por quê, doutor? Não tenho a menor ideia. Porque não foi o senhor quem falou, foi George. Aqui está o desenho que eu fiz dele. Eu então fiquei horrorizado. Esse George existia no imaginário dessa gente louca, e eu havia ficado louco também. Mas a minha loucura foi crescendo, e de repente eu aceitei que ninguém morre, que a vida, a consciência prossegue. Raspei a cabeça, tomei uma atitude e disse aos meus colegas: a partir de hoje eu serei um médico excêntrico. E quando anestesiava os meus pacientes, conversava com eles anestesiado. Você está me ouvindo? Apesar do seu cérebro estar impactado sob a ação do anestésico, a cirurgia será de tal forma. E os médicos começaram a ficar assustados. Quando o paciente morria, ele dizia calmamente: não se assuste. Você apenas está deixando o corpo, vem alguém lhe buscar daqui a pouco. Não saia daí. Se sua mãe já morreu, é ela. Se não é, normalmente é uma avó. Fique tranquilo. Então eu fui chamado, e o magnífico reitor me disse: olha, nós estamos acostumados com pessoas excêntricas, mas você está além, está transpondo qualquer limite. O que é que está dando em você? Eu digo: nada, estou sendo autêntico. Acredito que não existe a morte, então eu posso declará-lo. Mas você está colocando-nos mal, então me demita. Não, nós não demitiremos, porque você é o melhor cirurgião de câncer infantil. Então me aguente. E me aguentaram. Aposentei-me, e aqui diante do público eu digo
e contou os casos, e narrou-os. Eu então dizia, meu Deus, depois que este homem acabar, o que é que eu vou falar? Só vou dizer que assim seja. O seminário estava dividido 1h20 para cada um. Então eu levantei-me e disse, ele tem Jorge, eu tenho Joana. Pois é, cada qual com o seu. O Jorge dele é extraordinário, mas a minha Joaninha não fica por baixo. Então eu disse, minha irmã é agora, vida ou morte, Severina. E nesse momento também, a coisa me pegou, com tradução ao inglês, um excelente tradutor, Daniel Benjamin. E fomos, uma hora, e eu olhando para ver se alguém se levantava para ir embora, dizia, meu Deus, não faça isto, pelo amor do seu filho Jesus, e falando e olhando o povo, não foi. Eu disse, quando eu acabei, aquelas palmas de misericórdia, aquelas palmas de caridade, mas eram intervalo. Agora vamos ter perguntas e respostas. Ele falou dos métodos acadêmicos e dos métodos espirituais. Eu disse, o homem está falando da minha tese, o que é que eu vou dizer depois dele? Aí eu falei de obsessão, de desobsessão, da interferência dos espíritos em nossas vidas. E evitei dizer logo o nome de Kardec para não assustar. Fui suavemente, fiz a história da medicina, na medida do possível. Eu disse, um notável filósofo francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que se notabilizou com o pseudônimo de Allan Kardec, o egrejo codificador do espiritismo, e abriu o olho para ver a reação. As pessoas balançaram a cabeça e digo, estou na Federação Espírita Brasileira, está todo mundo de acordo. Então agora eram as perguntas, 5 perguntas para ambos. Ele dava a sua opinião e eu dava. Perguntas para ele, perguntas para mim, eu, Joaninha e Jorge. Na hora que quiserem tocar também podem. Sobrevivi ao segundo módulo. Agora no terceiro, ele dizer, comentar o que eu falei e eu comentar o que ele falou. Então ele me deu um grande abraço antes e me disse, você ama, não é? Eu disse, estou tentando. Ele disse, eu também. Aí, como eu não sou de prosa, quando ele foi saindo, eu disse, Dr. Siegel, I love you. Olha que coisa chique. Ele sorriu, olhou, e alguém gritou no auditório, me too. Eu digo, o que será? Eu também. Então estávamos bem. Ele fez os comentários, eu também fiz. E naquele momento, o toque final, preparado anteriormente, tomei de O Livro dos Espíritos, traduzido ao inglês, com dedicatória. Já havia pedido aos fotógrafos que na hora da entrega, eu ia fazer uma entrega discreta, mas bem fotografada, para ficar o exemplo. Acerquei-me com O Livro dos Espíritos, com frontispício para as câmeras, dei ao Dr. Siegel e disse-lhe, somente para completar a vitória da sua vida, falta-lhe ler esse livro. E a partir de hoje, o senhor não terá desculpa de dizer que não sabia, como naquele dia com a doutora Kubler-Ross. Abraçamos-nos e ali ficamos. Fiquemos porque a vitória do amor para com os pacientes já não é mais o sintoma que interessa a nova medicina, já não é a doença, porque a demonstração é esta. Na medicina acadêmica, o importa é que o paciente fique bom daquela doença. Tem um câncer, faz-me a cirurgia, extirpam-no, faço a terapêutica complementar, seja radioterapia, ou seja, outra quimioterapia, mas eu fico bom do câncer, mas depressivo. Então não houve cura, houve transferência de uma para outra doença. Agora a proposta interativa, pensar no doente, como é a sua vida, qual é a sua realidade de espírito que é, para dali então entender-se a razão dos sintomas e porque a doença se instalou. Em outras palavras, a lei de causa e efeito, explicada por Allan Kardec como a responsável pelo nosso processo antropossócio psicológico da evolução. Então, o amor, antes
E depois do amor, não havia criação, porque Deus é amor. Antes não havia a criação, mas depois do amor, eis que surge a criação na misericórdia do Pai. Mesmo no aparente caos, há uma ordem implícita e uma ordem explícita, cantando as glórias do amor. Não foi por outra razão que Allan Kardec, depois de ouvir os Espíritos, estabeleceu que é fora da caridade que não há salvação, porque a caridade é o amor na sua mais elevada expressão. Vivemos dias de competitividade, dias em que os indivíduos valemos pela aparência, em que é proibido estar triste, e temos que viver sempre contentes com esse riso televisivo, e que perdemos o direito de ter identidade, naturalmente padronizados pela mídia, dentro daquelas estruturas dos grandes divulgadores e promotores de opinião. Vivemos dias em que o amor parece haver falecido. No entanto, ele está vibrante dentro de nós, em nossa solidão, em nossa amargura, em nossa carência, levando-nos muitas vezes aos descalabros, às lágrimas, à infelicidade. Não choremos mais, amemos. Não importa que outros não nos amem. Não nos preocupemos com os inimigos. Todos temos inimigos, todos. Isso não é importante. Importante é não ser inimigo de ninguém. Ter é natural. Qualquer pessoa destaque-se e logo aparecem os inimigos, vítimas da inveja, da perseguição, do despeito. Então tenha compaixão do seu inimigo e nunca seja inimigo de ninguém. Então ame. Primeiro desculpe, depois tolere, perdoe e verá que o amor nasceu no seu coração. Não guarde mágoa, porque a proposta moderna é amor-terapia. Quem ama não guarda mágoas, porque o amor luariza toda a sombra que existe dentro de nós. Então amemos e amemos na medida do possível. Digamos que amamos, mas digamos-lo quando conseguirmos amar. E amemos em silêncio, amemos perseguidos, amemos ignorados, amemos amados. E digamos: ó meu Deus, eu tenho tanto que agradecer, porque te amo. Enquanto a multidão somente tem o que pedir, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que me deste, pelo pão que me dás, pelo ar que respiro, pela vida que estou a vivenciar. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, que olham o mar, que se detém a contemplar as flores de todas as coisas, todas as cores. Mas diante da minha visão, pelos cegos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que legisla, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia,
Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, da vida nova cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que atendem à velhice, a dor e o desamor, mãos dos adeuses, que limpam feridas, enxugam lágrimas e sofrimentos das vidas, pelas mãos de poesias, meus de cirurgias, meus de sinfonias, meus de psicografias, pelas mãos que do seio atende uma criança de um corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de douro, um duplex, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Porque eu te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.